Meu amigo, minha amiga, Eu quero falar diretamente com você que já sentiu o peso e a glória de muitas décadas sobre os ombros. Quero que você pare por um instante, respire fundo e me permita entrar com cuidado nesse lugar silencioso que talvez tenha se formado ao seu redor. Você se lembra de como a sua casa costumava ser? Lembra do som dos passos apressados no corredor, das risadas altas que vinham da sala, do telefone que não parava de tocar com filhos, pedindo conselhos amigos, marcando encontros, a vida pulsando em cada canto. Você era o epicentro, o porto seguro, o resolvedor de problemas. Sua agenda era cheia, sua mente era ocupada e seu coração. Seu coração se sentia necessário. Havia um barulho constante, mas era um barulho bom. Era o som da vida que você construiu, a trilha sonora da sua família, da sua história. Mas de repente, ou talvez de forma tão gradual, que você só percebeu, agora a música começou a diminuir de volume. Antes de começarmos esta reflexão profunda, um pedido rápido. Se você acredita que Deus fala no silêncio, já deixe o seu like e comente o número 1. Seu comentário ajuda esta mensagem a encontrar outras pessoas que precisam ouvi-la. Os filhos cresceram, construíram suas próprias sinfonias barulhentas em outras casas. Os netos, que antes enchiam os fins de semana de alegria e desordem, agora têm seus próprios compromissos. As ligações se tornaram mais espaçadas. As visitas mais planejadas e, por vezes, mais curtas. E o silêncio? O silêncio começou a ocupar os espaços vazios. Um silêncio que ecoa no quarto ao lado. Um silêncio que se senta com você à mesa do café da manhã. Um silêncio que, em dias cinzentos, pode parecer um companheiro pesado, quase acusador. E o coração humano, tão acostumado com o movimento, começa a se perguntar: o que aconteceu? Onde foi que eu errei? Por que as pessoas estão se afastando? Será que eu já não sou mais importante? Você olha para as fotografias na estante e sente uma saudade que aperta o peito. Uma saudade não apenas das pessoas, mas da pessoa que você era quando estava cercado por elas. E é aqui, exatamente aqui, neste solo sagrado da quietude, que eu quero que você me ouça com toda a atenção da sua alma. Essa calmaria que te assusta não é um acidente. Esse distanciamento não é um castigo. Essa solidão aparente não é o atestado de que sua relevância acabou. Pelo contrário, isso é Deus. Isso é Deus agindo com a delicadeza de um pai que esperou pacientemente a poeira da vida assentar para poder ter a conversa mais importante com você. Pense nisso, durante 50, 60 anos, sua vida foi uma tempestade de responsabilidades, de alegrias, de dores, de ruídos. Você orava em meio à correria. Você buscava a Deus entre um compromisso e outro. E Ele sempre esteve lá, mas a sua voz era apenas mais uma em meio a tantas outras que gritavam por sua atenção. Deus não compete. Ele não entra em disputas. Ele não vai gritar mais alto que o barulho que você insiste em manter ao seu redor. Ele é um cavalheiro. Ele espera. Ele observa com amor. E quando chega a estação certa, a estação da maturidade, ele mesmo começa a preparar o ambiente. Ele não está te abandonando. Ele está te chamando para perto, para um lugar de exclusividade. Imagine um teatro lotado. Todos falam ao mesmo tempo.
É impossível ter uma conversa profunda ali. Para realmente ouvir alguém, você precisa sair para um lugar mais calmo, mais reservado. É isso que Deus está fazendo. Ele está te conduzindo para fora do palco barulhento da sua vida e te convidando para um camarim particular, onde só vocês dois estarão presentes. O que você está vivendo não é um sinal de que as pessoas te esqueceram, mas sim um sinal poderoso de que Deus se lembrou de promessas antigas que Ele te fez. Promessas de intimidade, de revelação de paz, que não poderiam ser cumpridas em meio à agitação. Ele está cortando os ruídos. Ele está acalmando as águas. Ele está criando o silêncio necessário, não para te punir, mas para te presentear. Ele está te dando o presente da escuta, a oportunidade de, talvez pela primeira vez na vida, ouvir o que a sua alma realmente anseia e o que o céu tem sussurrado para você por todos esses anos. Este silêncio não é vazio. Ele está grávido de propósito. É um convite sagrado, um encontro marcado na agenda de Deus desde antes da fundação do mundo. E ele chega agora quando a sua alma está madura o suficiente, sábia o suficiente e talvez ferida o suficiente para finalmente compreendê-lo. Portanto, respire fundo. Não olhe para a cadeira vazia com tristeza. Olhe para ela como um espaço que foi aberto para que a presença mais importante de todas pudesse se sentar com você. A pergunta que ecoa em seu coração não deve ser por que todos se foram. A verdadeira pergunta, aquela que mudará tudo, é: Senhor, agora que o barulho cessou, agora que estamos finalmente a sós, o que o Senhor tem guardado para me dizer? Olá, seja bem-vindo. Antes da mensagem principal, quero te dizer duas coisas. Primeiro, se você já se sentiu sozinho, inscreva-se no canal, pois este lugar é para você. Segundo, fique até o final, porque a última frase deste vídeo foi feita para mudar a sua perspectiva. E quando você faz essa pergunta, Senhor, agora que estamos a sós, o que o Senhor tem guardado para me dizer? Quando você a sussurra na quietude do seu quarto com a sinceridade de um coração que parou de lutar e finalmente começou a escutar. A primeira coisa que ele deseja que você entenda não virá em forma de uma ordem ou de um plano detalhado. Virão em forma de uma imagem simples, poderosa e eterna. Ele quer te levar para um jardim. Ele quer que você se veja não como uma casa que se esvaziou, mas como uma árvore. Uma árvore robusta plantada há muitos e muitos anos. Uma árvore que já enfrentou tempestades violentas, que dobrou com o vento, mas não quebrou. Uma árvore cujas raízes são profundas, fincadas na terra da experiência das dores, das alegrias, das memórias. Uma árvore que já deu sombra para muita gente, que já abrigou ninhos de pássaros em seus galhos, que já viu muitas estações passarem. Olhe para si mesmo. Você é essa árvore. Por décadas, você cresceu em todas as direções. Seus galhos se estenderam para alcançar seus filhos, seus amigos, sua carreira, sua comunidade. Você se orgulhava da sua copa cheia, da sua aparência frondosa. Ser uma árvore grande cheia de folhas e de galhos era um sinal de vida de sucesso. Você se sentia útil, forte e presente. E então, o agricultor chegou, o dono do jardim. Ele não chegou com raiva, nem com um machado,
para te cortar pela raiz. Não. Ele chegou com amor nos olhos, com um cuidado infinito em cada passo. Ele chegou com as mãos firmes e o coração compassivo de quem sabe exatamente o que está fazendo. E em suas mãos, ele trazia uma tesoura de poda, e ele começou a cortar. O primeiro corte. O primeiro corte. Ele dói de uma forma que surpreende. Um galho que estava ali há tanto tempo, uma amizade de uma vida inteira, de repente é cortado. Não há briga, não há drama. Apenas a distância, o silêncio. E você, a árvore, sente o choque. Sente a seiva vazar. Sente um vazio onde antes havia um apoio. E seu coração grita: Senhor, por quê? Esse galho era meu. Fazia parte de mim. Porque o Senhor o tirou. E o agricultor, com amor, continua o seu trabalho. Ele se aproxima de outro galho. Um galho que talvez você nem percebesse o quanto te fazia mal. Um galho doente. Sim, Deus poda os galhos doentes. Aquele relacionamento que sempre te deixava para baixo. Aquela pessoa que, com palavras disfarçadas de cuidado, apenas criticava e minava a sua fé. Aquela conexão familiar que era a fonte de constante ansiedade e amargura. Você se acostumou tanto com a dor que achava que era normal. Você pensava, é assim mesmo, faz parte da vida. Mas o agricultor divino olhou para esse galho e viu o veneno que ele injetava lentamente em seu tronco. Viu como ele estava roubando sua paz, sua alegria, sua força vital. E com um corte preciso, ele o removeu. E a dor da remoção foi aguda, porque mesmo um galho doente, quando é cortado, deixa uma ferida. A ausência no início parece estranha. Mas então, com o tempo, você começa a perceber. Você respira mais fundo. Seu coração parece mais leve. A paz começa a brotar no lugar da ferida. E você entende que aquilo não foi uma perda. Foi um livramento. Mas o agricultor não para por aí. O trabalho dele é mais profundo. Ele se aproxima de galhos que parecem perfeitamente saudáveis. Galhos fortes, cheios de folhas que davam uma sombra maravilhosa. E ele os corta também. Vamos começar em um instante, mas antes quero te convidar a participar. Pense em alguém que você ama e que talvez precise de conforto hoje. Se pensou, comente amém. E claro, deixe seu like para que o amor de Deus alcance mais corações. E aqui, meu amigo, a dor se transforma em confusão. Mas, Senhor, este galho era bom. Era um amigo. Era um filho que me dava tanto orgulho. Era um papel na igreja que me fazia sentir tão útil. Por que cortar o que é bom? E o agricultor, se pudesse te responder em palavras, diria: meu filho, minha filha, alguns galhos, por mais belos que sejam, crescem tanto que começam a fazer sombra sobre o seu próprio tronco. Eles se tornam tão grandes, tão dominantes, que impedem a luz do sol de chegar ao seu coração. Existem relacionamentos em nossa vida que, sem querer, se tornam nosso sol. A opinião daquela pessoa se torna mais importante que a opinião de Deus. A aprovação daquele grupo se torna a fonte da nossa alegria. A presença constante daquela companhia se torna o nosso refúgio e nós nos esquecemos de nos refugiar nos braços do Pai.
Deus, em seu ciúme santo e amoroso, corta esses galhos. Não porque Ele os odeie, mas porque Ele te ama demais para permitir que qualquer coisa ou qualquer pessoa ocupe o lugar que é exclusivamente dele em sua vida. Ele quer que a sua luz, a luz do verdadeiro sol da justiça, aqueça cada centímetro do seu ser. E para isso, algumas sombras precisam ser removidas. Dói terrivelmente. É a poda mais dolorosa de todas, mas é a que te força a buscar a luz diretamente da fonte, sem intermediários. E o trabalho continua. O agricultor olha para a sua árvore e vê galhos que estão crescendo na direção errada. Galhos que crescem para baixo em direção ao chão. São as conexões que te prendem ao passado. Pessoas que só sabem falar de quem você era e não de quem Deus quer que você se torne. São as conversas que te afundam em nostalgia, em arrependimento, em mágoas antigas. São os hábitos e os lugares que te puxam de volta para uma versão de si mesmo que Cristo já redimiu na cruz. Você tenta crescer para o alto em direção ao céu, mas esses galhos te envergam, te puxam para baixo, te sujam com a lama do que já passou. E o agricultor que te chamou para as alturas corta esses galhos sem hesitar. Ele te liberta do peso do seu próprio passado para que você possa crescer reto e forte, com os olhos fixos na eternidade. E por fim, há um tipo de galho que é o mais enganoso de todos. São os galhos que só dão folhas. Folhas e mais folhas. Eles dão à árvore uma aparência de vitalidade. São os relacionamentos superficiais, as conversas vazias, os encontros sociais que alimentam o ego, mas deixam a alma faminta. São as atividades que te mantêm ocupado, mas não te tornam mais profundo. São os compromissos que enchem a sua agenda, mas esvaziam o seu espírito. De longe, a árvore parece espetacular, cheia de vida. Mas o agricultor não se impressiona com folhas. Ele procura por frutos. E ele sabe que esses galhos cheios de folhas estão consumindo uma quantidade enorme da sua seiva, da sua energia, do seu tempo, recursos preciosos que deveriam estar sendo usados para gerar algo que permanece. E então, com sabedoria, ele poda. Ele simplifica a sua vida. Ele reduz o seu círculo. Ele te ensina a diferença entre movimento e progresso, entre estar ocupado e ser frutífero. E quando a poda termina, a árvore se olha e mal se reconhece. Ela se sente nua, vulnerável, diminuída. Seja muito bem-vindo. Tenho um acordo para te propor, se esta mensagem te abençoar. Você se inscreve no canal. Se ela não te tocar, você apenas deixa o seu like para nos dar uma força. Combinado. Então, vamos à palavra. O vento frio passa por espaços que antes eram preenchidos. O sol bate em partes do tronco que há muito tempo não viam a luz. A sensação inicial é de perda, de empobrecimento. É exatamente aqui que você talvez se encontre hoje, sentindo-se podado, exposto, menor do que antes. Mas agora, eu te peço, incline o seu coração e ouça o segredo do agricultor. A poda nunca tem como objetivo final a diminuição da árvore. O objetivo é sempre a intensificação da vida. Toda aquela seiva, toda aquela força que antes era desperdiçada em dezenas de galhos doentes sombrios ou apenas cheios de folhas, agora
essa mesma força está sendo redirecionada. Ela está sendo concentrada, canalizada para os poucos galhos que permaneceram, os galhos mais fortes, os mais bem posicionados, aqueles que foram escolhidos para a missão mais importante. Deus não te podou para te ver vazio. Ele te podou para te ver transbordar. Ele não está interessado no fruto da sua juventude, o fruto da ambição, da conquista da força física. Esse tempo já passou. Ele está preparando você para um fruto diferente, um fruto mais raro, mais precioso. O fruto da maturidade. Um fruto chamado sabedoria, que só nasce em galhos que já viram muitas estações. Um fruto chamado paz, que só amadurece em uma árvore que aprendeu a confiar no agricultor mesmo durante a poda mais severa. Um fruto chamado legado, que não alimenta apenas a si mesmo, mas cujas sementes alimentarão as gerações que virão depois de você. Essa poda dolorosa, essa separação que você está vivendo, não é o fim da sua história. É o prefácio do seu capítulo mais glorioso. É a mão amorosa de Deus dizendo: eu não terminei com você. Na verdade, estou apenas começando. O mundo pode achar que você está envelhecendo e secando, mas eu estou te preparando para a sua colheita mais doce. A colheita que glorificará o meu nome e deixará um sabor de eternidade na boca de todos que provarem dela. Não lamente os galhos que caíram no chão. Eles cumpriram seu propósito e agora se tornarão adubo para a sua raiz. Em vez disso, levante seus galhos restantes para o céu. Sinta a luz do sol te aquecendo de uma forma nova. Sinta a força da vida se concentrando dentro de você. E prepare-se, porque depois do inverno da poda, a primavera da frutificação sempre chega. E os frutos que nascem de uma árvore podada pelo próprio Deus, esses frutos têm o sabor do céu. E esses frutos, com o sabor do céu, eles não nascem em qualquer solo. Eles não crescem em qualquer clima. O fruto da maturidade, o fruto que Deus deseja colher de você nesta estação da vida, exige uma atmosfera muito específica para brotar. Ele precisa de silêncio. E aqui, meu amigo, minha amiga, nós tocamos no ponto mais difícil para a nossa geração. Nós tocamos no nosso maior medo coletivo. Nós somos um povo que desaprendeu a arte de ficar quieto. Nós nos tornamos analfabetos na linguagem mais antiga e mais profunda do universo, a linguagem do silêncio. Pense comigo. Qual foi a última vez que você ficou em silêncio absoluto, sem nenhuma distração, por mais de 5 minutos? Se há um vazio de som, nós o preenchemos instantaneamente. Ligamos a televisão, mesmo que não estejamos assistindo. Colocamos uma música, qualquer música, apenas para ter um ruído de fundo. Pegamos o celular e rolamos por um feed infinito de vidas alheias, de notícias urgentes, de opiniões barulhentas. O silêncio se tornou nosso inimigo. Um monstro que habita os cantos escuros da nossa mente. E por que nós o tememos tanto? Porque quando o mundo se cala, outra coisa começa a falar. Nós mesmos. No silêncio, nós ouvimos o eco das nossas próprias preocupações, as vozes da ansiedade sobre o futuro, os fantasmas do arrependimento sobre o passado, as perguntas incômodas sobre o sentido da nossa vida, sobre as nossas falhas, sobre as nossas dores não resolvidas. O silêncio é um espelho.
E muitas vezes nós não gostamos da imagem que ele reflete. Então, nós corremos, nós fugimos, nós construímos muralhas de barulho ao redor do nosso coração para não termos que encarar o que está lá dentro. E no meio de toda essa fuga desesperada, nós perdemos a capacidade de ouvir a única voz que pode verdadeiramente acalmar a nossa alma, a voz de Deus. Que a paz esteja com você. Antes de mergulharmos na palavra, se você busca um lugar de fé e reflexão, junte-se à nossa comunidade, inscrevendo-se no canal e ativando o sino. E se você está pronto para ouvir o que Deus tem a dizer, deixe o seu like, como um sinal de que seu coração está aberto. Você já notou, lendo as Escrituras, que Deus tem uma preferência clara. Pelo silêncio, ele poderia ter entregado os 10 mandamentos a Moisés no meio do acampamento barulhento de Israel, com trombetas e aclamações. Mas não. Ele o chamou para o silêncio solitário do topo de uma montanha para um encontro a sós. Ele poderia ter falado com Davi enquanto ele era aclamado como um rei vitorioso no palácio. Mas as conversas mais profundas, os salmos mais comoventes, nasceram no silêncio dos campos de pastoreio e na solidão das cavernas, onde ele se escondia. E o exemplo mais poderoso de todos, o profeta Elias. Elias era um homem de ação, um homem de fogo. Ele enfrentou 450 profetas de Baal, desafiou um rei e viu fogo descer do céu. Ele estava acostumado com a manifestação grandiosa e barulhenta do poder de Deus. Mas depois de tudo isso, esgotado e deprimido, ele fugiu para uma caverna. E ele esperava encontrar Deus da mesma forma que o conhecia, na força, no espetáculo. A Bíblia diz que veio um vento fortíssimo que despedaçava as montanhas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, veio um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro, um cicio, uma voz mansa e delicada, um som quase imperceptível. E ali, na quietude, estava Deus. Meu amigo, o que Deus fez com Elias, Ele está tentando fazer com você agora. Ele está te levando para a sua caverna particular. A poda que Ele fez na sua vida, a separação que você está sentindo, é o caminho de Deus para te afastar do vento do terremoto e do fogo das distrações humanas. Ele está acalmando a tempestade ao seu redor para que você possa finalmente perceber o sussurro dele. E é por isso que aos 60, 70, 80 anos, Deus te matricula muitas vezes contra a sua vontade em um curso intensivo, a Escola do Silêncio. E as primeiras aulas são as mais difíceis. No começo, como eu disse, o silêncio é ensurdecedor. Ele parece amplificar cada medo, cada dúvida. Você se senta na poltrona e a sua mente dispara. A lista de preocupações, a saudade de quem se foi, o medo da doença, a incerteza sobre o amanhã e a tentação de abandonar a aula é imensa. A tentação de pegar o telefone, de ligar para alguém, de se entorpecer com qualquer ruído é quase irresistível. Muitos desistem aqui. Eles fogem da sala de aula de Deus e voltam para o pátio barulhento do mundo, preferindo a distração familiar à intimidade desafiadora. Mas se você permanecer, se você pela fé decidir suportar o desconforto inicial, se você disser, Senhor,
Eu não vou fugir. Eu vou ficar aqui, mesmo que doa, mesmo que seja estranho. Eu quero aprender o que o Senhor tem para me ensinar. Algo miraculoso começa a acontecer. Lentamente, como a poeira que assenta depois que o vento para a sua mente começa a se acalmar. As vozes da ansiedade começam a perder a força. O ritmo do seu coração diminui. Você para de lutar contra o silêncio e começa a habitá-lo. E é nesse novo estado de paz, nesse solo de quietude interior, que você começa a perceber as coisas que o barulho sempre escondeu de você. Você começa a aprender a gramática do silêncio. Você descobre que a primeira palavra nessa nova linguagem é a paz. Uma paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que brota do fundo da alma e te envolve como um cobertor quente. É o Espírito Santo dizendo sem usar palavras: eu estou aqui, fique tranquilo. Depois, você começa a discernir outras frases. Uma passagem da Bíblia que você já leu 200 vezes, de repente salta da página e fala diretamente à sua situação atual. É como se a palavra ganhasse vida, cor e fosse escrita especialmente para você, naquele exato momento. Isso é Deus falando no silêncio. Ou então, vem uma lembrança. Uma memória de um livramento do passado, de uma oração respondida há 20 anos que você já tinha esquecido. E essa lembrança enche o seu coração de uma gratidão tão profunda que as lágrimas vêm aos olhos. Isso é Deus te lembrando no silêncio da sua fidelidade. Você começa a perceber a voz mansa da sua consciência, aquele toque suave do Espírito Santo te alertando sobre uma atitude errada. Aquela convicção gentil para perdoar alguém que te feriu, aquele impulso de amor para fazer uma ligação e abençoar uma pessoa. Esses não são gritos, são sussurros, e eles só podem ser ouvidos quando o volume do mundo está no mínimo. As pessoas se foram para que você pudesse aprender a conversar com aquele que nunca jamais irá embora. Os conselhos humanos, muitas vezes confusos e contraditórios, diminuíram para que você pudesse se tornar completamente dependente da sabedoria infalível do conselho divino. Deus está te reeducando. Ele está te ensinando a encontrar segurança não na multidão, mas na presença do único. Ele está te mostrando que o verdadeiro conforto não vem de um abraço humano, por mais maravilhoso que seja, mas do abraço invisível e eterno do Pai. Imagine o silêncio como um oceano. A maioria das pessoas vive com medo da superfície barulhenta das ondas, que são os nossos próprios pensamentos ansiosos. E por isso, nunca mergulham. Mas Deus está te convidando a mergulhar. Ele te chama para passar pela arrebentação inicial do desconforto. E quando você mergulha fundo, a beleza que você encontra. Lá embaixo não há barulho, não há tempestade. Há uma calma profunda, uma clareza cristalina. Você vê as cores da criação de Deus de uma forma que nunca viu antes. Você se move com uma leveza que o mundo da superfície não permite. O silêncio de Deus é esse oceano profundo. É o lugar onde as palavras perdem a importância e a comunhão se torna tudo. É o lugar onde você para de falar sobre Deus e começa a falar com Deus. Onde a oração deixa de ser uma lista de pedidos e se torna um diálogo de amor. Onde você não apenas fala, mas aprende a ouvir a resposta. Não fuja mais do silêncio,
Meu querido irmão, minha querida irmã, ele não é seu inimigo. Ele é a sala de audiência do rei. Ele é o portal para a intimidade mais profunda que uma alma humana pode experimentar. Sente-se nele. Respire fundo. Desligue o que te distrai. E em vez de preenchê-lo com suas próprias palavras e medos, simplesmente faça a pergunta que iniciou a nossa conversa. A pergunta que a sua árvore podada e silenciosa agora está pronta para fazer: Senhor, agora que eu estou finalmente quieto o suficiente para ouvir o que o Senhor, em seu sussurro suave e tranquilo, quer me dizer. Quando você vive nessa pergunta, o silêncio deixa de ser um vazio a ser temido e se transforma na presença a ser desfrutada. E essa é a linguagem do céu que ele está ansioso para te ensinar. E quando você aprende a habitar esse silêncio, quando você começa a decifrar os sussurros de Deus nessa nova linguagem, você começa a perceber que este lugar que antes você chamava de solidão tem outro nome no vocabulário de Deus. Ele chama este lugar de deserto. Sei que essa palavra pode soar assustadora. Quando pensamos em deserto, pensamos em aridez, em falta, em perigo, em um lugar onde a vida parece impossível. E, de certa forma, essa percepção está correta. O deserto é, por definição, um lugar de separação, um lugar de isolamento, um lugar onde os recursos são escassos. Mas, se você olhar para as Escrituras com os olhos do coração, você descobrirá uma verdade surpreendente. O deserto não é a prisão de Deus, é a sua sala de aula mais importante, é a sua universidade de elite, é o lugar onde ele forja os seus maiores líderes, seus servos mais íntimos, seus profetas mais poderosos. Ninguém que foi grandemente usado por Deus escapou da matrícula compulsória na Universidade do Deserto. Pense comigo e veja se o padrão não se torna claro como a luz do meio-dia. Olhe para Moisés, ele tinha tudo no Egito. Ele era o príncipe educado na mais alta sabedoria do mundo, treinado nas artes da liderança, cercado de poder e influência. Ele tinha uma missão em seu coração: libertar seu povo. E na sua força humana, ele tentou. Ele agiu por impulso, matou um egípcio. E o resultado foi um fracasso humilhante. Ele teve que fugir para salvar a própria vida. E para onde Deus o levou? Para o deserto. Não por 40 dias, mas por 40 anos. 40 anos de silêncio, de anonimato, de esquecimento. O príncipe do Egito se tornou um pastor de ovelhas alheias. O homem que tinha tudo, agora não tinha nada. Sua identidade foi despida. Seu orgulho foi quebrado. Sua autossuficiência foi pulverizada pela areia quente do deserto. Foi ali, no lugar da sua maior fraqueza, no lugar do seu total esvaziamento, que Deus finalmente pôde se revelar. A sarça ardente não apareceu no palácio de Faraó. Ela apareceu no meio do nada para um homem que não era mais ninguém aos olhos do mundo. Foi no deserto que Moisés aprendeu a depender não da sua força, mas do cajado de Deus. Foi no deserto que ele aprendeu a ouvir a voz do Eu Sou. O deserto foi a sua sala de graduação. E só depois de formado, ele estava pronto para a sua verdadeira missão.
Olhe para Davi. Ungido, rei, ainda jovem, cheio de promessas e de potencial. Mas entre a unção e a coroação, o que houve o deserto, anos se escondendo em cavernas, anos fugindo de Saul, separado da sua família, traído por amigos, vivendo como um fora da lei. Cada dia era uma lição de dependência. Cada manhã era um teste de fé. Foi no deserto que ele aprendeu a encontrar refúgio não em exércitos, mas em Deus. Foi na solidão das noites escuras que ele escreveu os salmos que até hoje são o bálsamo para a nossa alma. Ele entrou no deserto como um jovem pastor talentoso, mas saiu de lá como um homem segundo o coração de Deus, pronto para reinar. Olhe para João Batista, o precursor do Messias, a voz que clamava, onde, no deserto. Ele não pregava nas sinagogas movimentadas de Jerusalém. Ele não buscava o conforto dos centros religiosos. Sua mensagem era pura, dura e poderosa, porque ela nasceu no silêncio, na austeridade, na comunhão ininterrupta com o Criador, longe da contaminação e das opiniões do mundo. E olhe para o nosso exemplo supremo, o próprio Filho de Deus, Jesus. Logo após ser batizado, quando o céu se abriu e a voz do Pai declarou: "Este é o meu Filho amado." Qual foi o próximo passo? A Bíblia diz que o Espírito Santo o impeliu, o levou para o deserto, para ser tentado, para ser provado, para ser fortalecido na solidão antes de iniciar o seu ministério público. Se o deserto foi necessário para Jesus, quem somos nós para acharmos que podemos evitá-lo? Meu amigo, minha amiga, você está entendendo? O que você está chamando de a solidão da velhice, o que o mundo olha e chama de esquecimento, de fim de linha, Deus está olhando e chamando de seu deserto pessoal. É a sua sala de graduação. Ele te tirou da agitação da vida, não para te punir, mas para te promover. Ele te separou da multidão, não para te diminuir, mas para te diplomar. No deserto, não há distrações. É só você e Deus. E é ali que as lições mais profundas são aprendidas. É no deserto que você aprende a diferença entre o que é urgente e o que é importante. No Egito da nossa vida, tudo é urgente. O telefone toca, o e-mail chega, a conta vence. Mas no deserto, só o que é eterno sobrevive. A comunhão, a palavra, a dependência. É no deserto que você aprende que o pão que verdadeiramente alimenta a alma não vem do seu trabalho, do seu esforço, da sua conta bancária. Ele vem do céu. É o maná diário da provisão de Deus. Você aprende a viver um dia de cada vez, confiando que aquele que te sustentou ontem te sustentará hoje e te sustentará amanhã. É no deserto que a sua sede se torna tão intensa que você finalmente descobre a fonte de água viva. Enquanto temos acesso a outras fontes, o reconhecimento dos amigos, o amor da família, o sucesso profissional, nós bebemos delas e matamos a nossa sede superficialmente. Mas quando essas fontes secam, quando a sede aperta de verdade, é aí que clamamos pela única água que pode saciar as profundezas da nossa alma. E quando bebemos da rocha que é Cristo, nunca mais temos sede da mesma maneira. Este tempo de isolamento em sua vida, esta separação, é o seu treinamento intensivo. É Deus te despindo de toda a armadura humana em que você confiava. A armadura do seu título profissional, a armadura da sua posição na família, a armadura da sua reputação na comunidade.
a armadura da sua força física. Ele está com amor removendo cada peça uma por uma. E você se sente vulnerável, exposto, fraco. E isso é maravilhoso, porque é exatamente aí, no ponto da sua maior fraqueza, que o poder dele se aperfeiçoa em você. É quando você não tem mais nada em que se apoiar, que você aprende a se apoiar inteiramente nele. Deus está forjando em você uma fé que não é de estufa. Não é uma fé que só floresce quando o clima é bom, quando todos aplaudem e quando as coisas dão certo. Ele está cultivando em você uma fé de deserto, uma fé de cacto, uma fé que aprende a florescer na aridez, uma fé que encontra água onde ninguém mais vê, uma fé que permanece verde e viva, mesmo sob o sol mais escaldante da adversidade. Uma fé pura, resiliente, testada no fogo da solidão e aprovada. Portanto, da próxima vez que você se sentar em sua casa silenciosa e o sentimento de isolamento tentar te visitar, eu quero que você mude a sua perspectiva. Não diga, estou sozinho. Diga, estou matriculado. Não diga, fui esquecido. Diga, estou em treinamento com o Rei do Universo. Não veja o silêncio como ausência. Veja-o como a sala de aula mais exclusiva do mundo. Você não está perdido no deserto. Você está sendo encontrado por Deus de uma maneira que nunca seria possível no meio da multidão. E lembre-se sempre disto: ninguém se forma na escola do deserto para ficar no deserto. A graduação sempre precede uma nova e maior missão. Moisés saiu do deserto para libertar uma nação. Davi saiu do deserto para governar um reino. Jesus saiu do deserto para inaugurar o reino de Deus na terra. A sua missão mais importante não ficou para trás. Ela está à sua frente. Uma missão que exigirá a fé, a força e a intimidade que você está adquirindo agora nesta sua sala de graduação. Abrace o seu deserto. Não o amaldiçoe. Deixe que ele faça a obra de Deus em você. Porque quem se forma com honra na Universidade do Deserto está preparado para qualquer coisa que a vida traga, inclusive para a glória que o aguarda. E enquanto você está lá, nessa sala de graduação, nesse seu deserto pessoal, enquanto Deus está te ensinando a depender unicamente dele, a ouvir seu sussurro e a florescer na aridez, uma outra obra paralela e igualmente profunda começa a acontecer. Deus começa a redesenhar o mapa dos seus relacionamentos. Ele começa a fazer algo que poderíamos chamar de curadoria divina na sua agenda de afetos. Veja bem, ao longo da vida, nós colecionamos pessoas. É natural. É como se fôssemos construindo uma casa e cada pessoa que conhecemos se torna um móvel, uma decoração. Temos os móveis da sala de estar, os amigos sociais, os colegas de trabalho, os vizinhos. Pessoas com quem temos conversas agradáveis, mas que não têm a chave da porta dos fundos. Temos os móveis da cozinha, a família mais próxima, os amigos de longa data. Pessoas com quem compartilhamos o pão, as alegrias do dia a dia, as conversas que alimentam. E temos aquele quartinho dos fundos, talvez um pouco bagunçado, onde guardamos as pessoas que já não fazem mais parte do nosso presente,
mas que ainda ocupam um espaço em nossas memórias e, por vezes, em nosso coração. Nossa casa interior se enche. E por muito tempo, essa casa cheia nos dá uma sensação de segurança, de pertencimento, de sermos amados e importantes. Nós nos definimos pela quantidade de móveis que temos. Mas então, na maturidade, Deus, o arquiteto e decorador da nossa alma, chega com um novo projeto. Um projeto minimalista, um projeto focado no essencial. E ele começa com um amor que às vezes nos parece severo a reorganizar a nossa casa. Ele não está apenas te isolando no deserto. Ele está simultaneamente redefinindo o que significa companhia para você. Ele te ensina, através da experiência, uma verdade que a juventude raramente compreende. A qualidade das suas relações é infinitamente mais importante do que a quantidade. Pense no próprio Jesus. Ele poderia ter andado com multidões o tempo todo. E, de fato, as multidões o seguiam. Milhares de pessoas queriam ouvir suas palavras, receber sua cura, testemunhar seus milagres. Ele era a pessoa mais popular da sua época, mas ele investiu sua vida em quem? Em 12 homens. Apenas 12. Ele não tentou ser o melhor amigo de todo mundo. Ele não se desgastou tentando agradar a todos os fariseus, a todos os saduceus, a todos os romanos. Ele concentrou sua energia, seu tempo, seu ensino, sua vida em um grupo pequeno. E mesmo dentro desse grupo de 12, havia um círculo ainda mais seleto. Um círculo íntimo. Quando Jesus foi para o Monte da Transfiguração, para revelar um vislumbre da sua glória divina, ele não levou os 12, ele levou apenas 3, Pedro, Tiago e João. Quando Jairo o chamou para ressuscitar sua filha e ele entrou no quarto, onde a menina jazia morta, quem ele permitiu que entrasse com ele? Apenas os pais da criança, e os mesmos 3, Pedro, Tiago e João. No Getsemane, na sua hora de maior agonia, quando sua alma estava angustiada até a morte, a quem ele pediu que vigiasse e orasse mais de perto, Pedro, Tiago e João. Por quê? Será que Jesus amava os outros 9 menos? Claro que não. Mas ele entendia um princípio espiritual fundamental. A profundidade da revelação e da intimidade exige um ambiente de confiança e de preparo que nem todos possuem. Meu amigo, minha amiga, depois dos 60 anos, Deus está te convidando a formar o seu círculo de Getsemane. Ele está fazendo essa curadoria divina na sua vida. A poda que ele fez, os afastamentos que ele permitiu, não foram apenas para te ensinar a ficar só. Foram também para te mostrar quem são os seus Pedro, Tiago e João. E para te revelar quem não é. Você começa a perceber com uma clareza que só a maturidade traz que algumas pessoas estavam na sua vida apenas por conveniência. Enquanto você podia oferecer algo, um conselho, um favor, uma posição, elas estavam por perto. Quando a sua capacidade de servir aos propósitos delas diminuiu, a presença delas também se dissipou. E isso dói, mas é uma revelação libertadora. Você percebe que outras pessoas, por mais que te amassem, simplesmente não tinham a estrutura espiritual para te acompanhar na profundidade que Deus está te levando agora. As conversas delas ainda giram em torno das coisas superficiais da vida. Elas não entendem o seu anseio por mais de Deus. Elas acham estranho o seu novo amor pelo silêncio.
E sem brigas, os caminhos naturalmente se separam, não por falta de amor, mas por diferença de destino espiritual. E o que acontece nesse processo? Sua casa interior, antes lotada, começa a se esvaziar. A sala de estar fica mais silenciosa. A cozinha tem menos gente ao redor da mesa. E no meio desse espaço que se abre, uma presença que antes era apenas mais um móvel na sua casa começa a ocupar o centro de tudo. A presença do próprio Deus. Veja, por muito tempo, Deus foi uma parte importante da sua vida. Ele era o quadro mais bonito na parede da sua sala. Ele era o livro de sabedoria na sua estante. Ele estava lá, era reverenciado, era consultado. Mas agora, ele não quer mais ser apenas uma parte da sua vida. Ele quer ser o centro. Ele não quer mais ser o quadro na parede. Ele quer ser a própria casa. Essa separação que você sente é o processo de Deus se movendo do assento do passageiro, onde ele talvez tenha ficado por décadas, para o assento do motorista da sua existência. Ele está se candidatando nesta estação da sua vida para ser o seu novo círculo íntimo. Ele está se oferecendo para ser o seu confidente principal. Aquele a quem você conta seus medos mais profundos antes de contar a qualquer outra pessoa. Ele está se oferecendo para ser o seu conselheiro mais próximo, a fonte primária de sabedoria para suas decisões. Ele está se oferecendo para ser o seu amigo mais fiel, a companhia que preenche a sua solidão, não com barulho, mas com uma paz que transcende todo entendimento. E quando você humildemente aceita essa reorganização, quando você para de lutar para manter na sua casa móveis que Deus já está tentando retirar, quando você entrega a Ele as chaves e o projeto de decoração da sua alma, algo absolutamente maravilhoso acontece. Você descobre que a presença dele é expansiva, que a comunhão com ele preenche o vazio deixado por centenas de amizades superficiais. Você descobre que um sussurro de afirmação dele vale mais do que 1000 aplausos humanos. Você descobre que a segurança de estar em suas mãos é maior do que a segurança de estar rodeado por um exército de pessoas. Seu círculo de relacionamentos humanos pode ter encolhido, e isso é um fato. Mas o seu acesso ao círculo íntimo da Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nunca foi tão direto, tão real, tão poderoso. Você está sendo convidado a sair da plateia do grande teatro da vida e a entrar nos bastidores sagrados do coração de Deus. Não se preocupe com o encolhimento do seu mundo exterior. Alegre-se, pois o seu mundo interior está se expandindo em direção ao infinito. Você está sendo convidado para o círculo mais exclusivo, mais poderoso e mais amoroso que existe. O círculo da amizade com o próprio Deus. Como ele disse a Abraão, não temas. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Ele não disse, seus amigos são o seu escudo. Ele disse, eu sou. Este é o convite. Deixar que ele seja o seu tudo. O seu Pedro. O seu Tiago. O seu João. O começo, o meio e o fim do seu novo mapa de afetos. E quando ele ocupa esse lugar, a solidão se transforma em solitude. E a solitude se transforma no lugar do encontro mais doce que a alma pode conhecer. E quando essa doce solitude se torna o seu novo lar, quando a presença de Deus deixa de ser uma visita ocasional
e se torna o próprio ambiente em que a sua alma respira. Você começa a perceber que ele não te levou para este lugar quieto e separado apenas para te dar conforto. Conforto é uma consequência, não o objetivo final. Deus te isolou com um propósito muito maior. Ele te esvaziou das distrações do mundo para que ele pudesse te encher com a matéria-prima da eternidade. Ele está te chamando para a sua obra mais importante. Sua obra-prima, a construção de um legado que o tempo não pode apagar, que a morte não pode destruir e que as traças da história não podem corroer. Agora, preste muita atenção. Nossa cultura, nosso mundo, nos vende uma mentira muito cruel. Uma mentira que sussurra em nossos ouvidos à medida que os cabelos ficam brancos e as rugas aparecem no rosto. A mentira é esta: seu valor está na sua produtividade. Sua relevância está na sua força. Sua utilidade termina quando você para de fazer. O mundo aplaude a juventude que constrói impérios. O mundo celebra a força que levanta edifícios. O mundo valoriza a velocidade, a inovação, a performance visível. E quando você, por força da idade, precisa desacelerar, quando suas mãos já não têm a mesma firmeza, quando sua mente já não tem a mesma agilidade, o mundo sutilmente te coloca em uma prateleira. Ele te olha com uma mistura de respeito e de pena, como quem olha para uma ferramenta antiga e bela, mas que já não tem mais uso prático. E essa mentira, se nós a aceitarmos, pode esmagar o nosso espírito. Pode nos encher de um sentimento de inutilidade, de que nossos melhores dias já passaram e de que agora somos apenas espectadores esperando o fim do jogo. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero quebrar essa mentira em 1000 pedaços no seu coração. Porque o reino de Deus opera em uma lógica completamente oposta. O reino de Deus tem uma economia celestial. Nessa economia, o valor de uma pessoa não diminui com a idade. Ele aumenta. No reino, a moeda mais valiosa não é a força física, mas a profundidade espiritual. Não é a velocidade, mas a sabedoria. Não é a performance, mas a presença. E isso, meu amigo, minha amiga, isso é algo que só o tempo temperado pela comunhão com Deus pode construir. Deus te separou das obras barulhentas do mundo para que você pudesse se dedicar inteiramente às obras silenciosas da eternidade. E que obras são essas? Que legado é esse que você está construindo agora, mesmo que não perceba? Primeiro, e talvez o mais poderoso de todos, o legado da intercessão. Pense nisso. Quando você era mais jovem, suas orações eram muitas vezes como flechas atiradas no meio de uma batalha. Rápidas, urgentes, focadas na necessidade imediata. Você orava por um emprego, pela cura de um filho, pela solução de um problema financeiro. E isso era bom e necessário. Mas agora, sua posição no campo de batalha mudou. Você não é mais o soldado correndo na linha de frente. Deus te promoveu. Ele te levou para a torre de vigia, para a sala de guerra do general. Dali do seu lugar de quietude do seu deserto, você tem uma visão panorâmica que os soldados na trincheira não têm. Você vê os movimentos do inimigo de longe. Você enxerga os perigos que seus filhos e netos ocupados com a batalha do dia a dia não conseguem ver. E a sua oração muda de natureza. Ela deixa de ser apenas uma reação ao problema imediato e se torna uma estratégia espiritual. Suas orações, agora mais calmas,
mais focadas, mais maduras, se tornam a cobertura aérea para a sua família. De joelhos, no silêncio do seu quarto, você se torna um guerreiro espiritual de elite. Você não está fazendo nada. Você está movendo o braço de Deus. Você está desatando nós que seus filhos nem sabem que estão amarrados. Você está abrindo portas no mundo espiritual para que eles possam passar no mundo físico. Você está construindo muros de proteção ao redor da sua descendência. O mundo não vê esse trabalho. Não há aplausos para o intercessor. Não há reconhecimento público. Mas o céu para e ouve. E o inferno treme. Nunca jamais subestime o poder de um avô ou de uma avó que ora. Você pode não estar mais construindo uma casa com suas mãos, mas com suas orações. Você está construindo um lar espiritual seguro para as gerações que te seguem. Esse é um legado invisível, mas indestrutível. Segundo o legado da sabedoria, a Bíblia diz que a sabedoria não é encontrada nos jovens fortes, mas nos anciãos. Sabedoria não é o mesmo que conhecimento. Conhecimento é acumular informações. Você pode obter conhecimento em um livro, em uma pesquisa na internet. Sabedoria é outra coisa. Sabedoria é o conhecimento digerido pela experiência e temperado pelo temor de Deus. Você que já viveu tantas décadas é uma biblioteca viva. Cada ruga em seu rosto é uma página de um livro que ensina sobre resiliência. Cada cabelo branco é um capítulo que fala sobre a fidelidade de Deus. As cicatrizes em seu coração são testemunhos de batalhas vencidas e de lições aprendidas. Antes, você não tinha tempo para compartilhar essa sabedoria. Estava ocupado demais vivendo. Agora, Deus te dá o presente do tempo e da quietude para que você possa destilar o néctar da sua vida. E esse legado é transmitido muitas vezes não em grandes sermões, mas em pequenas frases. Uma palavra sua, dita no momento certo para um neto angustiado, pode se tornar a semente de uma árvore de esperança que dará frutos por toda a vida dele. Um conselho seu compartilhado com um filho que enfrenta uma crise pode ser o farol que o impede de naufragar. A maneira como você reage a uma notícia ruim, com uma paz que não faz sentido para o mundo, prega um sermão mais poderoso do que 1000 palavras. Você se torna um poço de sabedoria para a sua família. Eles podem não vir beber todos os dias, mas eles sabem que quando a sede apertar a água pura da sua experiência com Deus, estará lá disponível. Não force. Apenas esteja lá. Um poço não corre atrás de quem tem sede. Ele simplesmente é, e na hora certa, as pessoas virão. Terceiro, o legado da presença. Em um mundo frenético, ansioso, que corre sem saber para onde, a sua simples presença pode ser um ato revolucionário. A presença de alguém que não está mais com pressa. A presença de alguém que aprendeu a simplesmente ser. Quando você visita a casa de seus filhos e eles estão no meio do caos, de cuidar de crianças pequenas e de múltiplas tarefas, a sua capacidade de simplesmente se sentar no sofá em paz e segurar um neto no colo se torna um oásis. Você não precisa fazer nada. Sua presença calma, seu sorriso sereno, sua aura de quem já viu de tudo e sabe que isso também vai passar, injeta paz naquela atmosfera caótica. Você se torna a âncora emocional e espiritual da sua família.
Aquele que, em meio à tempestade, permanece firme, lembrando a todos que a rocha sobre a qual a casa está construída não pode ser abalada. Deus não te colocou na prateleira. Ele te deu a sua missão mais estratégica. Ele te retirou da linha de produção barulhenta para te colocar no departamento de controle de qualidade da eternidade. Você não está mais preocupado em produzir mais. Você está focado em garantir que o que já foi produzido tenha o selo da aprovação de Deus. Seu trabalho mais importante não ficou para trás. Ele está acontecendo agora, no silêncio do seu coração, na firmeza da sua fé, na profundidade da sua comunhão. E um dia, quando você não estiver mais aqui, esse legado permanecerá. A memória da sua paz, as sementes da sua sabedoria, os frutos invisíveis das suas orações. Isso é construir para a eternidade. É entender que o valor da sua vida não é medido pelo que você acumulou para si mesmo, mas pelo que você depositou na vida dos outros. Deus te separou para te transformar de um fazedor em um ser. Um ser humano que, em sua quietude, reflete a glória, a paz e a sabedoria do próprio Deus. E não há chamado maior nem legado mais precioso do que este. E quando você começa a entender isso, quando a sua alma compreende que o seu valor não está mais na performance, mas na presença, que a sua missão não é mais construir com as mãos, mas com o coração, um peso enorme, um peso que você carregou nas costas por 50, 60 anos, sem talvez nem perceber, começa a ser levantado. E no lugar desse peso, nasce uma das bênçãos mais doces e inesperadas da maturidade: a liberdade. Uma liberdade gloriosa. A liberdade de não precisar mais provar absolutamente nada para ninguém. Pense comigo, meu amigo, minha amiga. Olhe para trás, para a longa estrada que você já percorreu. Quanto da sua energia vital, do seu tempo precioso, da sua paz de espírito, foi gasto nessa busca incessante por validação. Desde a infância, nós somos treinados para a performance. Nós nos esforçamos para provar que somos bons filhos, para ganhar a aprovação e o sorriso dos nossos pais. Na escola, lutamos para provar que somos alunos inteligentes, para tirar as melhores notas e sermos reconhecidos pelos professores. Na juventude, nos desdobramos para provar que somos populares, atraentes, para pertencermos a um grupo. E então, entramos na vida adulta e a esteira da performance acelera. No trabalho, batalhamos dia e noite para provar que somos competentes, indispensáveis, para conseguir a promoção, o aumento, o reconhecimento do chefe. Na sociedade, nos endividamos para comprar o carro certo, a casa certa, as roupas certas, para provar que somos bem-sucedidos, que vencemos na vida. Na igreja, por vezes, caímos na armadilha de tentar provar que somos os mais espirituais, os mais dedicados, os mais santos, buscando a admiração dos irmãos em vez da aprovação silenciosa do Pai. Até mesmo em nossas amizades e em nossa família, quantas vezes não nos desgastamos tentando provar que somos bons amigos, bons pais, bons cônjuges? Quantas vezes não dissemos sim quando nossa alma gritava não, apenas pelo medo de desapontar alguém? Quantas vezes não usamos máscaras, escondendo nossas fraquezas e medos, para manter uma imagem de força e de controle? Essa busca por aprovação é uma tirania, uma escravidão sutil
que nos rouba a alegria de simplesmente sermos quem somos. Ela nos transforma em atores em um palco, constantemente preocupados com a opinião da plateia. E isso é absolutamente exaustivo. Mas então, vem a poda, vem o deserto, vem o silêncio. Deus, em sua infinita misericórdia, começa a esvaziar a sua plateia. As vozes que antes te aplaudiam se calam. As vozes que te criticavam se distanciam. As expectativas da sociedade do trabalho e até mesmo de algumas pessoas próximas começam a perder a força, a perder o poder sobre você. E no início isso é assustador, porque por décadas você definiu quem você era através do reflexo nos olhos dos outros. Sua identidade era um mosaico construído com pedaços da opinião de cada um. E quando esses espelhos são retirados, você é forçado, talvez pela primeira vez na vida, a se olhar sem reflexos externos. É só você e Deus. E é nesse lugar de nudez existencial que a verdadeira liberdade nasce. Você é forçado a encontrar sua identidade, seu valor, sua razão de ser, em um único lugar. Não mais na opinião inconstante das pessoas, mas na declaração imutável de Deus. E o que ele diz sobre você? Ele não diz que você é o seu sucesso profissional. Ele não diz que você é o seu saldo bancário. Ele não diz que você é a sua popularidade. Ele não diz que você é a sua lista de realizações. Ele olha para você no silêncio da sua alma e sussurra a verdade que o barulho do mundo sempre tentou abafar. Você é meu filho amado. Você é minha filha amada. Você é perdoado. Você é aceito. Você é escolhido. Você é valioso não pelo que você faz, mas simplesmente porque você é meu. Eu te formei no ventre da sua mãe. Eu conheço cada fio de cabelo da sua cabeça. E eu te amo com um amor eterno. Quando essa verdade desce da sua mente para o seu coração, quando ela deixa de ser um conceito teológico e se torna a sua realidade vivida, as correntes se quebram, as máscaras caem, a esteira da performance para de girar. E você finalmente é livre. Livre da tirania da opinião alheia. A palavra de elogio ainda é agradável, mas ela não te infla mais. A palavra de crítica ainda pode ferir, mas ela não te define mais. Porque a sua identidade está ancorada na rocha e não nas areias movediças do que os outros pensam. Você é livre para ser autêntico, livre para admitir suas fraquezas, porque você sabe que o poder de Deus se aperfeiçoa nelas, livre para dizer eu não sei, porque você não precisa mais ter todas as respostas, livre para ser vulnerável, porque sua segurança não está na sua força, mas no abraço do Pai. Você é livre para servir por amor e não mais por obrigação. Você não ajuda mais para ser visto. Você ajuda porque o amor de Cristo transborda de você. Você não ora mais para parecer espiritual. Você ora porque anseia pela companhia do seu melhor amigo. Você não vai mais à igreja para cumprir um ritual. Você vai porque precisa, como o ar que respira, estar na casa do Pai com os seus irmãos. A solidão, que a princípio parecia uma prisão, se revela como a sua carta de alforria. Deus te libertou da necessidade de agradar a homens para que você pudesse desfrutar do prazer de agradar somente a Ele. E essa liberdade traz uma paz que o mundo não pode dar e que Ele certamente não pode tirar. É a paz de não ter mais nada a perder. É a paz de não ter mais nada a provar. É a paz de simplesmente descansar no fato de que você é amado
incondicionalmente pelo Criador do universo. Nesta estação da vida, Deus não está te pedindo para fazer mais. Ele está te convidando a ser mais. A ser mais você mesmo, a versão original que Ele sonhou quando te criou, livre de todas as camadas de expectativas que o mundo colocou sobre você. Então, respire fundo essa nova atmosfera de graça. Desfrute da leveza de caminhar sem o peso da aprovação humana. Abrace a alegria de viver com uma plateia de um. Você não foi descartado. Você foi liberto. Liberto para viver os seus últimos capítulos, não como um ator cansado, buscando aplausos, mas como um filho amado, caminhando de mãos dadas com o Pai em direção ao lar. E não há liberdade maior do que essa. E quando essa liberdade se torna o ar que você respira, quando você caminha leve, de mãos dadas com o Pai, sem o peso de provar mais nada, você começa a perceber com uma clareza mansa e serena a razão final, a mais sublime de todas, para essa grande separação que Deus orquestrou em sua vida. Todo esse processo, a poda dolorosa, o aprendizado no silêncio, a graduação no deserto, a redefinição do seu círculo íntimo, a construção do seu legado, a conquista da sua liberdade. Tudo isso não era apenas para te dar uma velhice mais tranquila. Isso era apenas o meio, não o fim. O propósito final, o grande porquê. Por trás de cada lágrima, de cada ausência, de cada porta fechada, é este Deus está te preparando para o dia mais importante da sua existência. Ele está te preparando para voltar para casa. A vida aqui na Terra, por mais bela e longa que seja, é apenas a sala de espera. É o prefácio de um livro cuja história principal é magnífica demais para a nossa imaginação. É o ensaio para a grande estreia. E conforme você se aproxima do final do ensaio, o diretor da peça, com um amor infinito, começa a fazer os ajustes finais no ator principal. Ele começa a te preparar para o momento em que a cortina desta vida se fechará e a cortina da eternidade se abrirá. E você estará finalmente face a face com Ele. Pense comigo para que possamos entender a profundidade disso. Imagine uma noiva no dia do seu casamento. Nas horas que antecedem a cerimônia onde ela não está na praça pública, no meio da multidão, conversando com todo mundo. Não. Ela está em um lugar reservado, separado, longe da agitação. Ela está sendo cuidada, adornada, embelezada. Cada detalhe do seu vestido, do seu cabelo, da sua maquiagem, está sendo ajustado com o máximo de carinho. Ela está se preparando em quietude para o encontro com o seu noivo. Sua mente, seu coração, tudo nela está focado naquele momento. Meu amigo, minha amiga, a igreja é a noiva de Cristo. E você, como parte dessa noiva, está vivendo agora as suas horas que antecedem a cerimônia. Deus o Pai está te adornando. Ele te levou para este lugar quieto e separado, longe da multidão, para te preparar para o encontro com o noivo. Ele está limpando as últimas manchas de poeira do seu vestido, manchas de amargura que talvez ainda estivessem presas no tecido da sua alma, manchas de ressentimento, de falta de perdão que você carregou por tantos anos. Com a água da sua palavra e o toque suave do seu espírito, Ele está com amor te lavando, te purificando.
Ele está ajustando as joias do Espírito em você. Ele está polindo a joia da paciência, que talvez estivesse um pouco opaca. Ele está fortalecendo o brilho da joia da bondade. Ele está fazendo a joia do amor resplandecer de uma forma que nunca resplandeceu antes. Ele está afinando os seus ouvidos espirituais. Afinando para que, em meio a todas as vozes que ainda tentam te confundir, você possa discernir com clareza cristalina a única voz que importará naquele grande dia. A voz do seu noivo te chamando pelo nome. Este tempo de quietude não é um tempo de espera passiva de braços cruzados. É um tempo de preparação ativa e intencional. É o momento que Deus te dá para olhar para dentro e, com a ajuda dele, fazer a faxina final no seu coração. É o tempo de acertar as contas, de perdoar de verdade aquela pessoa que te feriu. Não por ela, mas por você. Para que você possa entrar na festa sem o peso dessa bagagem. É o tempo de abandonar os últimos ídolos que talvez ainda estejam escondidos nos cantos da sua alma. O ídolo do orgulho, o ídolo do controle, o ídolo do medo. É o tempo de se desapegar das coisas deste mundo, não porque elas sejam más, mas porque elas são temporárias. E o seu coração está sendo treinado para se apaixonar pelo que é eterno. A solidão que antes te assustava se revela agora como o vestíbulo do céu. É a antecâmara do salão do trono. É o lugar sagrado, onde Deus te conta os segredos da eternidade e te dá pequenos vislumbres da glória que te espera do outro lado. É como se você estivesse em um porto e o navio que vai te levar para casa já estivesse visível no horizonte. Você começa a fugir, começa a ouvir bem ao longe a música da pátria celestial. Você começa a sentir a brisa de um lugar onde não há mais dor, nem choro, nem luto. E por causa disso, o porto barulhento em que você viveu a vida inteira começa a perder o encanto. As atrações, as luzes, os sons que antes te fascinavam, agora parecem pálidos, sem graça, em comparação com a beleza do que está por vir. Isso não é depressão, não é morbidez. É o despertar do seu espírito eterno. É a sua alma que é cidadã do céu, começando a sentir saudades de casa. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, não tema esta última estação. Não resista a este processo de preparação. Abrace-o como o presente mais sagrado que Deus poderia te dar. Ele não está te abandonando. Ele está vindo ao seu encontro. Ele não está te esvaziando. Ele está te preparando para a plenitude. Use este tempo com sabedoria. Intensifique a sua intimidade com Ele. Transforme seu quarto em um altar. Transforme sua casa em um santuário. Deixe a sua Bíblia aberta, gasta pelo uso sempre ao seu alcance. Converse com Jesus como quem conversa com um amigo mais fiel, contando tudo sem filtros. Acorde com o nome dele nos lábios e adormeça meditando em seu amor. Viva cada dia como quem já pode sentir o cheiro da eternidade, para que quando o momento chegar, quando o pai julgar que a noiva está pronta, quando o navio finalmente atracar no porto e a voz do seu Salvador te chamar pelo nome, você não seja pego de surpresa. Você não esteja despreparado. Você não tenha medo. Você possa se levantar com um sorriso de paz no rosto, o coração leve e a alma radiante, e dizer
Como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E como o velho Simeão no templo que esperou a vida inteira para ver o Messias, você possa olhar para o céu e sussurrar: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Essa é a coroação de uma vida de fé. Não é fama, não é riqueza, não é sucesso humano. É chegar ao fim da jornada e ouvir do Pai: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha, entre na alegria do seu Senhor. Todo o silêncio desta vida fará perfeito sentido na gloriosa e eterna sinfonia do céu. Que o Senhor te abençoe. Que Ele te envolva com a sua paz, que excede todo entendimento. Que Ele fortaleça a tua alma e te prepare, dia após dia, para o encontro mais glorioso da sua vida. E que até lá você possa descansar na certeza absoluta de que aquele que te chamou, te podou e te separou. Jamais, nem por um segundo te deixou. Amém.